Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Como de costume hoje, no domingo, eu vou falar a respeito das principais marcas batidas e do top 5 do final de semana, focando principalmente nas estreias e no filme A Freira 2. Então, vamos lá! Então, como eu falei pra vocês, o filme A Freira teve uma queda satisfatória, né, se a gente levar em consideração os outros filmes lançados nesse universo, né, o filme teve uma queda de 55% e trouxe mais 14,7 milhões de dólares. Os filmes dessa franquia têm performances sempre muito boas, né, a Warner soube muito bem montar essa franquia de terror. Eu diria que como um universo compartilhado, ele é muito bem sucedido. Obviamente existem franquias de terror também muito grandes, mas como um universo que tem filmes, derivados e etc, eu acho que eles conseguiram fazer um trabalho muito bom e o filme chega a 158, quase 159 milhões de dólares nas bilheterias mundiais. E aqui eu decidi fazer uma comparação com todos os outros filmes. Eu já tinha feito uma comparação no final de semana passado, né, eu fiz do primeiro final de semana e agora eu decidi fazer a respeito do segundo final de semana, também comparando as quedas que cada um desses filmes tiveram. Então o primeiro filme, Invocação do Mal, teve uma queda de 47% em 2013, o filme conseguiu trazer 22 milhões de dólares no seu segundo final de semana. Aí a gente avança para o filme da Annabelle com 57% de queda, então uma queda mais acentuada, e um segundo final de semana de 15 milhões de dólares na verdade. Depois, Invocação do Mal 2, com uma queda de 63% no ano de 2016, e essa queda representou um segundo final de semana de 14 milhões de dólares. A gente avança para Annabelle 2, com uma queda de 55% e um segundo final de semana igualzinho, com 15 milhões de dólares. Depois o filme da Freira, com uma das maiores quedas até agora, né, 66%, e um segundo final de semana de 18 milhões, então mesmo com uma queda bastante acentuada, o filme ainda teve um bom segundo final de semana, o que mostra que o primeiro final de semana foi realmente bem grande. Depois, A Maldição da Chorona, com 8 milhões de dólares e uma queda de 69%, a maior queda de todas dentro da franquia. Depois Annabelle de Volta para Casa, com 9 milhões de dólares e uma queda de 53%. Invocação do Mal 3, com uma queda de 57% e um segundo final de semana de 10 milhões de dólares, sempre com o asterisco aqui do lado, né, que esse filme foi lançado no Projeto Pipoca da Warner, né, que estava lançando todos os filmes simultaneamente nas salas de cinema e na HBO Max, né, isso antes da fusão, né, quando o estúdio ainda estava sob a chefia do Jason Kilar, agora na chefia do David Zaslav. Isso nunca teria acontecido. E agora a gente tem o próximo filme, que é A Freira 2, com 14 milhões de dólares. Então a gente vê que esses 14 milhões de dólares não é um resultado sensacional, né, mas coloca ele em pé de igualdade com o primeiro filme da Annabelle, com o segundo filme da Annabelle e acima dos últimos 3 lançamentos, né, então desde 2018 que essa franquia não tinha um resultado como esse no seu segundo final de semana. E aqui o comparativo, né, com o primeiro filme da Freira, não dá pra gente comparar com todos os outros filmes, né, o resultado final, eu vou fazer essa comparação conforme o filme for caminhando, mas eu tô fazendo a comparação somente com A Freira de 2018, 365 milhões de dólares, com um orçamento de 22 milhões, esse filme teve o orçamento quase que dobrado, de 22 foi para 38, e o filme está com 158 milhões de dólares, que ainda está bem distante, não vai chegar de forma alguma nos 365 milhões, só que já é um filme lucrativo, né? Porque custando 38, esse filme precisaria fazer na casa dos 90, 100 milhões para se pagar. O filme já fez bem além disso, então essa franquia é um grande sucesso para a Warner. E pessoal, eu queria pedir rapidamente para vocês, eu vejo através dos meus analytics que quase 60% das pessoas que assistem os vídeos aqui com frequência ainda não se inscreveram, então se inscrevam, comentem, curtam o vídeo, que vocês não fazem ideia de quanto esse engajamento ajuda no desenvolvimento do canal. Então é aqui embaixo, é fácil, rápido e de graça. E agora a gente tem o segundo colocado, que é o terceiro filme da franquia da Agatha Christie, né, uma franquia do Hercule Poirot, na verdade, que é uma série de livros que eu adoro, não é exatamente uma série de livros, né, a Agatha Christie, ela lançou aí 80 livros, se eu não me engano, e cerca de metade deles trazem o Hercule Poirot. Eu li todos os livros, ou pelo menos quase todos os livros, eu nunca li o Caio Pano, que eu sei que é o último livro do Hercule Poirot, então eu nunca
nunca quis ler, né, porque eu sei como termina, mas eu li praticamente todos os outros. Eu adoro ler os livros da Agatha Christie até hoje, né, de vez em quando. Já faz um bom tempo, na verdade, que eu não leio, mas eu gosto muito dos livros dela, inclusive os livros sem a presença do Hercule Poirot. E nesse livro agora, né, se eu não me engano, a Tina Fey interpreta a Ariadne Oliver, então eu tô bastante animado pra assistir. Eu gostei muito do Assassinato no Expresso do Oriente, eu não gostei tanto assim da Morte no Nilo, né, principalmente por causa dos atores que foram escolhidos. Eu não gostei tanto assim da química entre eles, principalmente a Gal Gadot. Eu achei que ela tá bem fraca no papel e eu já vi muitas pessoas que compartilham essa opinião comigo. E agora eu tô ouvindo dizer que A Noite das Bruxas, ou A Haunting in Venice, que esse filme é melhor do que os dois anteriores. E o mais curioso é que eles conseguiram controlar o orçamento. O primeiro filme custou 55 milhões, o segundo filme custou 100 milhões, e eles conseguiram dar um passo para trás, e esse último filme custou 60 milhões de dólares. Eu acho que se eles conseguissem lançar um filme desse por ano, na casa de uns 40, 50 milhões, seria o ideal, porque eles têm uma fonte infinita de livros aí, não infinita, né, mas eles têm pelo menos uns 40 livros que eles podem adaptar, então é uma franquia que pode durar muito tempo, né, só que eles precisariam lançar os filmes, eu acho que com um orçamento um pouco mais baixo. O primeiro filme teve uma abertura de 28 milhões de dólares, o segundo filme teve uma abertura de 12 milhões, mas foi lançado no momento de pandemia, e esse terceiro teve uma abertura de 14,5 milhões de dólares, que não é uma abertura ruim, né? Considerando o orçamento, né, de 60 milhões, o filme tem 37,4 milhões de dólares nas bilheterias mundiais, só que não é o ideal. O ideal seria que esse filme tivesse conseguido já chegar próximo do seu orçamento, né, próximo ali da casa dos 60 milhões, quando a gente olha a bilheteria a um nível global. O filme conseguiu 37, então agora ele vai precisar de um multiplicador muito bom para conseguir ser lucrativo nas salas de cinema. Lembrando que o filme não necessariamente precisa ser lucrativo nas salas de cinema para ter uma sequência, basta a gente olhar A Morte no Nilo, né? O filme custou 100 milhões, trouxe 137, então ele deu prejuízo para a 20th Century Studios, né, que é a antiga Fox, e da mesma forma eles deram continuidade para essa franquia. E o Assassinato no Expresso do Oriente, como vocês podem ver aqui, foi um enorme sucesso. O filme fez 352 milhões de dólares com um orçamento de 55 milhões. Eu lembro na época que eu fiquei bastante satisfeito, porque, como eu disse, eu gosto muito dos livros da Agatha Christie. Mas eu vou continuar acompanhando, né, no decorrer das próximas semanas, conforme esse filme for caminhando nas bilheterias. Vamos ver como é que vai ser a queda do próximo final de semana. Eu espero que ela seja bem baixa, porque pelo que eu tô ouvindo, pelo menos o boca a boca tá sendo positivo. Eu nem olhei, né, sites como Rotten Tomatoes e etc, ainda mais, né, com toda a controvérsia envolvendo o Rotten Tomatoes. Se vocês quiserem saber, eu fiz um vídeo a respeito. E na terceira posição, com uma queda de 40%, ficou o filme O Protetor 3, que é um filme do Denzel Washington, a primeira vez que ele está participando de uma grande franquia, né? O Protetor 2 já tinha sido a primeira sequência, agora ele já fez o Protetor 3, que trouxe mais 7,2 milhões de dólares nesse final de semana, para um total de 132 milhões nas bilheterias. O filme custou 70 milhões, então ele já está relativamente próximo, né, de bater o seu orçamento 2 vezes, né? Então eu acredito que esse filme vai conseguir ser pelo menos minimamente lucrativo, e depois a Sony tem potencial para vender esse filme, né? Ela já tem todas as janelas aí de lançamento, então eu acho que esse filme vai ser lucrativo, mas pelo que tudo indica, esse vai ser o último filme da trilogia. Eles não planejam fazer um quarto, um quinto filme, mas vamos ver, né, se o filme se tornar um grande sucesso, tiver pernas muito longas, talvez eles façam mais um. Em comparação com os filmes anteriores, ele está caminhando relativamente bem, né? Eu acho que ele não vai conseguir ultrapassar os seus dois antecessores, mas se a gente olhar essa franquia, ela tem uma estabilidade muito boa. Vocês podem ver aqui, a abertura do primeiro filme foi 34 e o filme fez 192. A abertura do segundo, 36 e fez 190. E agora, com uma abertura também de 34, ele já chega a 132 milhões. Eu acredito que ele tem potencial para ficar na casa dos 160, 170 milhões de dólares, mas se o filme continuar agradando o público, ele pode chegar na mesma casa ali de 180, 190 milhões. Seria muito legal a gente ver 3 filmes, né, com 3 aberturas semelhantes e com 3 resultados finais semelhantes também. E aqui o comparativo, né, que eu tenho atualizado semana após semana dos 3 filmes, né? O primeiro é Busca Implacável 3, que abriu com 39 milhões e fez 326 milhões.
John Wick 3, que abriu com 56 e curiosamente ficou praticamente empatado com Busca Implacável 3. E finalmente o Protetor 3, que abriu com 34 milhões e tá com 132 milhões. Então a gente vê que dessas 3 franquias, o Protetor com certeza é a mais fraquinha de todas, né? Só que existe o potencial mais ou menos como John Wick, teve um salto muito grande do terceiro para o quarto filme, possivelmente o Protetor poderia ter tido um salto semelhante. Não teve, né? Tá mais ou menos na mesma casa que os seus antecessores. Na quarta posição ficou o Casamento Grego 3. O Casamento Grego, né, pra quem não se lembra, foi um clássico aí umas 2 décadas atrás, porque o filme ele foi lançado com uma bilheteria muito pequena e ele foi crescendo somente com boca a boca, foi crescendo e acabou se tornando um fenômeno nas bilheterias, o que não é o caso para esse filme agora. O filme conta com somente 23 milhões de dólares ao redor do mundo todo, né, que é um resultado bem aquém das expectativas. E aqui é um comparativo com os outros filmes, né? O primeiro filme abriu com 597 mil dólares e acabou fazendo 368 milhões de dólares, então um resultado fenomenal. O segundo abriu com 17 e fez 90, e o terceiro, né, de 2023, abriu com 10 e tá com somente 24. Então esse filme não vai chegar nem aos pés, nem do segundo filme, muito menos do primeiro, que, como eu disse, foi um grande fenômeno nas bilheterias. E na quinta posição, pelo 9º final de semana, né, o filme já foi lançado fazem mais de 2 meses e ele ainda está se segurando no top 5, o filme da Barbie trouxe mais 3,9, praticamente 4 milhões de dólares, teve uma queda de 30%, então depois de uma queda mais acentuada no final de semana passado, o filme voltou a ter quedas bastante positivas e o filme chega a 1,417 bilhão de dólares, com certeza um dos grandes resultados aí do ano de 2023, com certeza uma das maiores surpresas, juntamente com seu irmão, né, vamos dizer assim, que é o filme Oppenheimer. Eu diria que os 3 grandes sucessos de 2023 são Oppenheimer, Barbie e o filme do Super Mario. Obviamente a gente pode citar alguns outros filmes, né, como O Som da Liberdade e outros filmes que surpreenderam, mas que chegaram a um nível de fenômeno, né, digamos assim, somente esses 3. E no mercado norte-americano, o filme já chega à 11ª posição de todos os tempos. Então, nos Estados Unidos, já bateu de longe os 600 milhões de dólares. Vocês vão ver no final do vídeo, né, o top 5 de 2023. E no mercado mundial, olhando, né, o Clube do Bilhão, o filme está hoje na 14ª posição. Ele se manteve na 14ª posição. Ele ainda está atrás de filmes como Velozes e Furiosos 7, né, que bateu 1,5. Está atrás de Top Gun Maverick, né, que fez 1,478, e tá atrás também do filme Frozen 2 com 1,453 bilhão de dólares, só que já ultrapassou Vingadores: A Era de Ultron, o filme do Super Mario e o filme do Pantera Negra, além de vários outros, né, como vocês viram já quando eu falo a respeito do Clube do Bilhão. E na evolução semanal do filme da Barbie, a gente tem, né, que o filme foi de 1,403 bilhão para 1,417, então o filme cresceu 14 milhões de dólares do final de semana passado para esse, né, sendo que ele tinha crescido 22, 41, 61, 95, né, e assim por diante, né, com uma das performances mais surpreendentes da história do cinema. Como eu falei pra vocês, o filme da Barbie é um grande fenômeno. Na 6ª posição ficou o filme Jawan, que é um filme que eu me aprofundei bastante no final de semana passado. Eu não vou me aprofundar tanto assim porque o filme saiu do top 5. Na semana que vem eu pretendo fazer uma pesquisa um pouco mais a fundo para atualizar os números. Basta vocês saberem que o filme está sendo um sucesso gigantesco. Se vocês quiserem saber mais detalhes, deem uma olhadinha lá no meu vídeo anterior. Mas o filme já bateu a marca dos 100 milhões de dólares ao redor do mundo todo, que é surpreendente porque na Índia, como eu falei pra vocês, os ingressos custam cerca de $1, né, ou 1,5 dólares, então é muito barato o ingresso por lá. Para um filme atingir a marca de 100 milhões de dólares é muito difícil. E se a gente olhar, o filme já está na 2ª posição dos filmes lançados em 2023, atrás somente do Pathaan, que curiosamente é estrelado pelo mesmo ator. E esse ator é o Shah Rukh Khan, que está sendo visto como o maior astro, né, de Bollywood atualmente. Então eu não vou falar tanto assim hoje, mas na semana que vem vocês podem me cobrar que eu vou trazer uma análise um pouquinho mais detalhada do resultado desse filme.
Continuando, o filme do Besouro Azul, né, que tá bem longe de se pagar, o filme tá conseguindo melhorar um pouquinho, né, com passinhos de formiga ali. O filme fez mais 2,475 milhões de dólares, que é um resultado ruim, né, digamos assim, considerando os outros filmes de super-herói, mas está sendo um resultado positivo para filmes da DC, né? Como vocês vão ver aqui, eu tô fazendo atualização semanal, né? Aqui a gente tá no final de semana 5. O filme do Homem-Aranha, 12 milhões de dólares no quinto final de semana. Guardiões da Galáxia, 10 milhões de dólares. Quantum Mania, 4,2 milhões de dólares. O filme do Flash, 750 mil dólares. Então no quinto final de semana o filme do Flash não conseguiu nem bater 1 milhão de dólares. A mesma coisa pro filme do Shazam, que fez somente 317 mil dólares. E o filme do Besouro Azul, 2,4 milhões. Então o filme tá ruim se ele for comparado com os filmes da Marvel, só que ele tá bom se ele for comparado com os outros filmes da DC. E a gente volta agora para falar de Oppenheimer, né, que é o irmãozinho da Barbie, digamos assim, né, porque os dois foram lançados juntos. O Barbenheimer foi um fenômeno esse ano. O filme chega a 318 milhões de dólares e estende ainda mais a sua liderança como os maiores filmes que nunca bateram a posição de número 1 no mercado norte-americano. Né, o filme bate Sing com 270, Casamento Grego, que curiosamente está em outra lista aqui no vídeo, com 241, Alvin e os Esquilos 2, Alvin e os Esquilos e Nasce uma Estrela. E mais do que isso, o filme se tornou o maior filme biográfico de todos os tempos, batendo o filme Bohemian Rhapsody, que é um filme que conta a história não só do Freddie Mercury, como também da banda Queen. Eu tenho um vídeo aqui no canal, inclusive, corrigindo os maiores erros ali que eu vi no filme, porque eu sou fanático pelo Queen e algumas coisas me incomodaram. Se vocês quiserem também, vocês podem dar uma pesquisada aqui no canal, que é um vídeo bastante interessante. E enquanto o filme da Barbie cresceu 14 milhões de dólares, o filme Oppenheimer cresceu 21 milhões de dólares. Como vocês podem ver aqui no acompanhamento semanal, ele tinha crescido 39 milhões na semana passada, que tinha sido um valor muito bom, agora caiu, né? Foi uma queda relativamente acentuada, 21 milhões, então eu imagino que esse filme deva chegar na casa dos 940 até 950 milhões de dólares. Se a Universal vai tentar dar um empurrão a mais para o filme conseguir atingir a marca de 1 bilhão, não dá para saber, né? Porque 50 milhões é um valor acentuado, né, para fazer uma estratégia como essa, mas eu acredito que com relançamentos, no futuro eu diria que daqui a 2 ou 3 anos, o filme Oppenheimer vai ter batido a marca de 1 bilhão através de relançamentos, se ele não conseguir no seu lançamento original. E aqui o comparativo, né, com os outros filmes do Christopher Nolan, eu vou passar todos eles bem rápido, porque o filme já é de longe o maior filme da carreira do diretor, que é uma grande surpresa pela temática do filme. Eu acredito que ninguém esperaria que ele fosse bater o filme A Origem. E ele continua correndo atrás do filme do Coringa. Eu acho que nesse lançamento original já tá fora da realidade, não vai conseguir de forma alguma bater, né, o 1,074 bilhão que o filme do Coringa conseguiu, mas já bateu todos os outros filmes, Deadpool 2, Deadpool, Matrix 2 e assim por diante. E agora uma análise relâmpago de alguns filmes. A gente tem o comparativo entre Gran Turismo e Need for Speed, né? O Need for Speed fez 203 milhões de dólares, enquanto o Gran Turismo fez 103 milhões. Curiosamente, os dois com a mesma abertura vão ter performances bastante diferentes. Aí a gente avança para o Meg, né, que fez 390 milhões contra 530 milhões. O filme já desacelerou bastante, então ele vai bater provavelmente na casa dos 410 milhões, enquanto o seu antecessor fez 530. E agora a gente entra no top 5 de 2023 nas bilheterias norte-americanas, começando, obviamente, pelo filme da Barbie, que tem hoje 626 milhões de dólares, que colocam o filme na 11ª posição, como eu falei pra vocês, seguido do Super Mario, com 574 milhões, Across the Spider-Verse com 381, Guardiões da Galáxia Volume 3 com 358 e Oppenheimer com 318 milhões de dólares. E depois, o top 5 mundial, a gente tem novamente o filme da Barbie com 1,417 bilhão de dólares, o Super Mario com 1,360 bilhão, Oppenheimer com 912 milhões, Guardiões da Galáxia com 846 e Velozes e Furiosos 10 com 719 milhões de dólares. Então, pessoal, esse foi o resultado final, né, de 2023. Eu espero que vocês tenham gostado das análises. Eu quero novamente abordar o filme Jawan, né, que está sendo um fenômeno na Índia. O filme está se consolidando como um dos maiores filmes de todos os tempos. Eu vi vários vídeos aí na internet, muita gente está indo assistir com um efeito quase que igual ao de Ultimato, né, muitas pessoas comemorando nas salas e assim por diante. Então,
é um grande fenômeno que eu quero abordar em mais vídeos aqui no canal. Eu até ia fazer um vídeo, mas eu tô com um tempo bem limitado nessas últimas semanas. Eu ia fazer um vídeo somente a respeito dele, mas eu acabei não tendo tempo, quem sabe eu faça na próxima semana. Então, como sempre, o que vocês acharam dos resultados, né, do filme da Freira 2, do lançamento do novo filme do Hercule Poirot, né, A Noite das Bruxas? Como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.